Senhor, vivendo as promessas do Senhor, vivendo as promessas do Senhor. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui reunidos para louvarmos e adorarmos ao nome do nosso Deus. Vamos orar? Entregar nosso culto nas mãos do Senhor? Oremos. Pai de amor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa noite, Senhor, que estamos aqui reunidos em Tua presença, Senhor, para cultuarmos a Ti, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te entregamos, Senhor, esse culto em Tuas mãos. Receba, Senhor, nosso louvor, receba a nossa adoração. Se faça presente em cada lar, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido visitante, você que está acompanhando a nossa transmissão, você que está cultuando conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Participe conosco. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, não perca essa oportunidade, porque você vai sempre receber notificações das nossas atividades. E nesse momento também no nosso chat estará aparecendo um link. E nós queremos te conhecer melhor. Preencha esse formulário através desse link no chat, porque nós queremos orar pela sua vida e conhecer melhor você. No mês de maio, comemoramos o mês da família. Então teremos programação durante todo o mês voltada para a sua família. Teremos cultos, teremos orações voltadas para a família, atividades para você fazer, com a sua família, teremos palestras. Então eu convido você que participe conosco durante todo o mês de maio. Será muito legal e muito edificante para a sua família. E nesse mês nós faremos uma abordagem sobre os 10 mandamentos, um estudo contínuo sobre os 10 mandamentos e a aplicação desses mandamentos no seio familiar. Então aproveite todo o conteúdo que será disponibilizado, aproveitem as sugestões de atividades para que você faça com a sua família, não apenas agora, no mês de maio, mas para que você desenvolva no decorrer do ano. Se você nunca separou um tempo para dedicar à sua família, esse mês nós vamos te estimular a isso, e que esse seja um divisor de águas, que você possa buscar a Deus, que você possa investir na sua família, e cremos que assim a sua família será impactada e com certeza influenciará a nossa sociedade. E nós, todos os anos, temos um tema, uma divisa e um louvor. Uma música tema do nosso mês. E nesse ano não seria diferente. O tema para esse ano é Famílias que influenciam a sociedade. Vamos repetir? Famílias que influenciam a sociedade. E a nossa divisa, ela se encontra em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Eu estarei lendo, enquanto isso estará sendo projetado para você esse texto. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nesse momento, convido você e sua família para louvarmos junto com o Ministério da Família a canção Casa Cheia de Amor, que foi a canção tema do mês da família. Através da comunhão com Deus, serei uma bênção, levarei o que Jesus me deu para minha casa. A vontade do Senhor governará o meu lar. Cristo em minha casa viverá.
com Deus, serei uma bênção, levarei o que Jesus me deu para minha casa. A vontade do Senhor governará o meu lar. Cristo em minha casa viverá. A minha família, meu Deus edificou. A minha casa é cheia de amor. Juntos em uma só fé e na mesma direção, vivendo as promessas do Senhor. Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis, sempre confiando no Senhor. São inabaláveis, a vontade do Senhor governará o meu lar. Cristo em minha casa viverá. A minha família, meu Deus edificou. A minha casa é cheia de amor. Juntos em uma só fé e na mesma direção, vivendo as promessas do Senhor. A minha família, meu Deus edificou. A minha casa é cheia de amor. Juntos em uma só fé e na mesma direção, vivendo as promessas do Senhor. Vivendo as promessas do Senhor. Vivendo as promessas do Senhor. Boa noite, Samira. Boa noite, Felipe. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, queridos que participam conosco no nosso culto da família, no mês da família da Igreja Batista Central em Bom Sucesso. Muito bom poder te ver aqui, você, a sua família, participando conosco desse culto muito precioso. Famílias que influenciam a sociedade. E hoje falaremos aqui sobre famílias que influenciam a sociedade, adoram a um só Deus. E eu te convido a acompanhar comigo o texto da Palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 11, versos 1 e 2. Romanos 11, 1 e 2, depois o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lucas 4:8, Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, diante desse texto tão precioso e deste tema, famílias que influenciam a sociedade, adoram a um só Deus. Assistam agora esse vídeo produzido pelo Ministério de Famílias, Ministério Oikos.
Não terá outros deuses além de mim. O filho, desde cedo, demonstrou pendores para a música. Na televisão, gostava de acompanhar os shows das bandas diversas, principalmente se fossem metaleiros. Vivia imitando os caras de heavy metal, o jeito de vestir, os trejeitos e expressões faciais. O pai lhe dera, quando fizera 7 anos, uma guitarra de presente. Era de verdade, nada de brinquedo, e o pequeno João tinha que montar nela para conseguir fazer algum barulho. Quando Roberto Medina inventou o Rock em Rio, ele não perdeu nenhuma edição pela televisão, acompanhando os shows de seus ídolos favoritos. Joãozinho, agora com 14 anos, ainda tocava na igreja, mas seus ídolos eram os personagens do Judas Priest, que encarnava quando não estava ensaiando gospel para tocar na igreja por exigência da mãe. Não adiantava nada o pai, cristão fervoroso, sentar para conversar com o menino. Ele já estava de cabeça virada. O pai se desesperava, tentando entender onde errara, ao permitir que o filho se identificasse tanto assim com os metaleiros, até lhe comprando uma guitarra quando bem pequeno. Lembrou-se do segundo mandamento, não adorar ídolos. Lembrou-se do que aprendera desde cedo com os seus pais, de que ídolo não era somente alguma imagem de escultura que representasse alguma pessoa ou divindade. Ídolo, como aprendera, podia ser também um ser vivo ou algum objeto inanimado. Podia tanto ser um bem precioso como uma joia ou um carro, bem como uma pessoa, como uma namorada ou um artista. E agora, sofria ao ver seu filho idolatrando de tal forma um artista da música que nem merecia, por seu comportamento e ideologia, tal devoção. Seu Aragildo coçava os já poucos cabelos de sua cabeça grande e sofria no coração a dor de ver o filho afastar-se de forma grosseira do que tanto cria. Sua fé não estava abalada, mas sua esperança na conversão verdadeira do seu filho, sim. Se pudesse voltar no tempo, com certeza teria orado mais e vigiado mais. Com certeza teria acompanhado mais o filho na sua trajetória pelos caminhos da música. Com certeza imporia limites à quantidade de tempo e à qualidade dos programas que seu filho escolhia para ver na TV. Infelizmente, ele não se preocupara em construir uma família que era capaz de influenciar a sociedade e não por ela ser influenciada, que assumia a sua diferença com relação aos padrões desse sistema mundo. Por conta disso, deixara uma brecha para o mundo influenciar a sua casa. Mas ele sabia da importância de famílias influenciadoras para um mundo melhor. E seu Aragildo pensava nas outras famílias que não precisariam necessariamente passar pelo que ele estava passando se tivessem um comportamento diferenciado. E agora, tentando ajudar outros e focando sua vida na importância das escolhas certas e da ética em família, redescobria a cada dia que podia salvar, sim, seu filho dessa influência nociva e sua família poder se tornar uma bênção para outras. Aos poucos, ia redescobrindo a esperança e a alegria do serviço cristão, e Deus renovava o seu coração a cada manhã. Tinha agora uma razão para viver.
esse vídeo tenha falado ao seu coração, pai, mãe, filhos, e que de certa forma venham trazer ao seu coração e à sua mente trazer uma profunda reflexão, né, sobre a importância de reavaliarmos as nossas posturas dentro dos nossos lares, né? Quantas vezes nós temos pessoas que acham que não tem nada a ver, mas pode sim influenciar tanto o seu lar, que ao contrário disso, você pai, você mãe, sejam influenciadores dos seus filhos e nisto pautando esta visão de sermos uma família que influenciamos a sociedade adorando a um só Deus. Eu quero orar nesse momento por cada família. Quero entregar a sua família diante do Senhor. Se você tem algo em relação à sua família que queira apresentar diante do trono de graça, levante a sua mão. Aí agora você e sua família, aproveite que vocês estão em casa, deem as mãos um ao outro e se coloque de pé e faça esse momento diante do Senhor. Oremos. Pai, eu entrego nas tuas mãos cada família aqui presente. Ó Deus, eu entrego nas tuas mãos cada familiar, ó Deus, cada família que tem vivenciado, ó Deus, uma luta, um desafio, ó Deus, que cada família também venha refletir sobre o seu papel de ser uma influência para o mundo. Precisamos impactar esta sociedade, ó Deus, e que cada uma destas famílias sejam tratadas por Ti, diante das suas dificuldades, das suas limitações. Ó Deus, quantas vezes temos colocado deuses, ou seja, aquelas coisas que estão no teu lugar, e que precisamos tirá-los de lá e colocar o Senhor, porque o Senhor é o único Deus, o Deus o qual deve ser adorado e, ó Pai, onde deve estar no lugar principal de nossas vidas. Que cada lar tenha no lugar principal da sua vida o Senhor. Ó Deus, cuida de cada um lar, seja com cada desafio, com cada problema, cada situação que está sendo apresentada agora diante de Ti. Ó Pai, toma essas vidas nas Tuas mãos. Em Cristo é que oramos hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós ouviremos um testemunho que a gente estava aguardando há tanto tempo, né? E como eu estou feliz com esse testemunho. Então, eu vou fazer só essa encenação aqui, e deixar esse gostinho no ar para você ver e você vai saber quem é que eu estou falando. Vamos ouvir esse testemunho. Boa noite, meu nome é Francinete, vó da Samira, vó do Felipe, e eu estou aqui em agradecimento pela minha saúde. Fiquei 13 dias internada e eu pensei que fosse uma coisa rápida. Todo mundo na minha casa lá estava com suspeita. Todo mundo fez o teste, minha filha deu positiva, o Felipe deu. Aí eu fiquei, e aí eu fui fazer também. Aí quando eu fiz o meu deu positivo também. Mas no mesmo instante que o meu deu positivo, eu entreguei minha saúde, minha vida na mão de Deus. Falei, Deus, eu estou aqui, o Senhor me cuida de mim e de todos que estão aqui comigo. Mas eu estava bem, eu estava indo bem até o 9º dia. Quando foi, depois a Samira achou que eu não estava muito bem, eu fui, me chamou para mim na Balbino, eu fui. Chegou lá, eu já tinha feito uma tomografia, já tinha dado, eu estava 25%. Estava sendo medicada. Aí quando foi 4 dias depois, voltei lá. Aí fiz outra tomografia, fiz exame de sangue, fiz tudo de novo. Só que no meu exame de sangue deu uma bactéria e aí o médico ficou assim, a doutora achou que eu deveria ficar internada. Mas eu com medo, não queria ficar internada e tudo, ela ainda perguntou se eu podia cuidar de casa e tudo, aí ela falou que não, que era melhor eu ficar lá, porque eu ia ficar assim monitorada
tudo ia ser melhor. Mas nós ficamos naquela dúvida, ela, por dúvida, eu vou levar o seu exame para o diretor ver. O que ele falar, aí ela levou. Quando ela voltou, ela falou assim, ele falou que é melhor ela ficar internada. Aí dali eu já fiquei internada, só que lá não tinha vaga. Aí mandaram procurar vaga em hospitais. Aí a minha vaga veio sair na quarta-feira à tarde. Aí eu só que fui no hospital em Caxias e ninguém conhecia esse hospital. Aí a Márcia, a minha filha, começou a entrar na internet, pesquisar o hospital como era. Mas era o único que eu tinha, fui. Mas foi o hospital que Deus botou na minha frente para me levar para lá. E o meu maior medo, que a doutora ainda falou, sua avó está com uma baita de uma ansiedade. Que ela tá, mas não era. Era o medo que eu tava, de tipo um CTI, ou então ir para a enfermaria ver as coisas pior do que eu tava assim, porque eu tava lúcida, a minha, se eu tava mesmo, nem falta de ar assim eu tava. Mas fiquei lá, esperando. Aí o médico falou que iam me botar no CTI. Aí foi que eu fiquei com mais medo ainda. Mas graças a Deus, quando foi no final da noite, eles me levaram do CTI quando chegou lá, me botaram num quarto, eu sozinha, não tinha ninguém, era só eu e os enfermeiros que iam ficar lá me monitorando, ele falou. Aí eu criei outro, fiquei mais conformada. Aí antes, o pastor Djalmi ligou para mim, falou comigo, aí pediu para orar comigo, oramos junto e ele me deu muito conforto. Aí daí para frente eu só pedi a Deus para ficar boa, porque eu tinha que voltar para casa para ver minha família, para ver meus netos, para ver o Pedrinho correndo. Era só o que eu pensava lá, que eu fiquei com muito medo mesmo de não voltar mais para minha casa. Além desse período que eu estava internada, eu fiquei com oxigênio, com aquele aparelhinho no nariz. Aí só que teve um dia lá que eu pedi, falei, Deus, eu não nasci com isso no meu nariz. Eu quero voltar a respirar a minha respiração. Conforme eu nasci, eu quero voltar a respirar a minha respiração, sem esse aparelho. Aí no dia seguinte, eles vieram, tiraram o aparelho do meu nariz. Aí estou até hoje respirando normal. Mais um agradecimento a Deus por eu ter falado com ele. Eu não nasci com aquilo no meu nariz, por que eu tinha que ficar com aquilo no meu nariz? Quando eu saí daqui do hospital, eu quero fazer um agradecimento, primeiramente a Deus e todas as pessoas que oraram por mim. As que eu conheço, as que eu não conheci. Eu estou agradecida do fundo do meu coração por todos que oraram por mim e pela minha família. Aí eu só tenho que agradecer e agradecer, mais nada. Só tem que agradecer a Deus mesmo pela minha avó ter saído daquele hospital, porque talvez ninguém poderia ter tirado ela de lá. Por nós, ela teria saído no primeiro dia internada. Mas Deus falou assim, vou deixar um pouquinho pra ela ter a sensação, pra não ficar mais nervosa. E é só isso mesmo, agradecer a Deus. Então agradeço a Deus pelo livramento que chegou na nossa casa, pelo cuidado dele com a nossa família, não somente com quem mora lá em casa conosco, mas também com meu tio e com o meu primo, que a igreja também esteve orando. Então eu agradeço a Deus pelo cuidado dele com a nossa família. Querido irmão, sabemos que esse mês foi um mês muito difícil para a nossa igreja, para a nossa família também, porque tivemos muitos enfermos, como já foi falado aqui, mas Deus nos deu vitória. E você que tem orado, você que tem clamado a Deus, não perca sua fé e sua esperança. Creia que Deus pode operar um milagre na sua vida e na sua família. Que bênção, né? Que maravilha
a gente poder ver esse testemunho da nossa querida Neta. Neta, como nós oramos por você. A Igreja Batista Central em Bom Sucesso, essa família clamou, né, não só por você lá no hospital, mas por toda a sua família que estava aflita, no desejo de vê-la retornar para casa o mais breve possível. Que emocionante, como toca os nossos corações, como somos gratos a Deus. Eu sou grato a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe cada dia mais. Lembra daquela promessa, viu? Eu não esqueci não, em breve, né? Em breve, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Neto, Deus abençoe toda essa família linda, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Louvemos agora com a família Rodrigues. Boa noite, igreja, meu nome é Sônia, eu congrego na igreja Assembleia de Deus, edificando vidas em Cristo, e nós somos a família Rodrigues. Eu gostaria de deixar uma palavra para vocês, que se encontra em Lucas 6, do versículo 47 ao 49, que diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e o observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre ela, sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com impacto e a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque ela estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, sem qual bateu com impacto e a corrente e o logo caiu, e foi grande a sua ruína daquela casa. Que nós possamos não só ser ouvintes da palavra de Deus, mas também praticante, para que nós possamos estar sempre firmes na rocha, que essa é a promessa do nosso Deus. Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Como é bom louvar ao Senhor, que Deus abençoe esta família, né, grandemente. E nesse momento a gente agradece a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelas obras maravilhosas que o Senhor tem operado, pelos grandes livramentos, né? Quanto nós temos a agradecer ao Senhor pelo cuidado dEle, pelo consolo sobre as nossas vidas, sobre cada família. Então, um motivo, né, são tantos são os motivos de nós agradecermos ao Senhor. E essa oportunidade é uma oportunidade em que a gente agradece ao Senhor com os nossos, com nossas ofertas, nem é aquele momento que temos também para devolver os nossos dízimos. Se você está aí agora em casa, você vai visualizar aqui as contas da igreja, tanto na Caixa Econômica Federal como no Banco Itaú. Você também entrando no aplicativo do seu banco e acessando lá a área do Pix para fazer a transferência, você vai optar pelo QR Code, vai direcionar o seu celular aqui para esse QR Code. Se você não está assistindo o culto pelo Smart TV, você pode aí anotar o CNPJ da igreja, que você faz o seu Pix também com essa chave, né, que é a chave Pix aqui da nossa igreja. Então, essa é a oportunidade de você fazer esse momento de gratidão, um ato de gratidão, dando a sua oferta ao Senhor, ou você devolvendo aquilo que não te pertence, que é o dízimo. A gente estava conversando com o pastor Sli, a gente ficou bem preocupado. Esse mês de abril foi um mês de grande baixa nas entradas da nossa igreja. Nós temos muitas coisas, muitos compromissos, né? E nós nos preocupamos em relação à contribuição, à fidelidade de cada irmão, cada irmã. Então não deixe de dar a sua oferta, não deixe de fazer a sua contribuição e devolver aquilo que não lhe pertence, aquilo que pertence a Deus, que haja esse entendimento, né? E a gente sempre vê isso, e quando nós somos fiéis, quando nós temos um coração grato em dar as nossas ofertas além do dízimo, como Deus abençoa, como Ele é fiel. Há tantas pessoas que podem testificar, eu testifico isso, eu agradeço tanto a Deus por Ele estar sendo fiel. E você também, não deixe de dar o seu dízimo, né, de devolver o seu dízimo, de dar a sua oferta, porque você pode experimentar as bênçãos, Senhor, é prova, né? Ele fala, fazei prova de mim, porque é uma verdade. Então, não deixe de dizimar, não deixe de dar a sua oferta. Essa é a oportunidade, você pode fazer isso nesse momento. E nós queremos, como nós estamos falando em gratidão, agradecer a Deus também pelos aniversariantes dessa semana, né? Então, amanhã, a nossa querida Camila, né? A nossa querida Camila Braga
Gouveia de Lima, estamos orando por ela, pelo João Vitor, né? Também pela recuperação na saúde deles. Vai completar mais um aninho de vida. No dia 5, nosso querido Raimundo, né? Querido Rai, que Deus te abençoe, meu irmãozão. É uma bênção na vida da nossa igreja, muito querido. Dia 6 temos 2 aniversariantes, né? Olha, nossa querida Débora, né? Débora Martins, né? Débora, que a gente sempre falava, né? Falando Débora Medeiros, mas agora é Débora Martins, nossa líder da adoração da nossa igreja. Deus te abençoe, Débora, que Deus continue te usando cada vez mais e mais. E também temos aqui a Elaine, fazendo aniversário no mesmo dia. Que Deus te abençoe, Elaine, rica e poderosamente. No dia 7, a Tainá, completando mais um ano de vida. E no dia 8 também, 2 aniversariantes no sábado, a nossa querida Emilene e a nossa irmã Eneida. Então, tanto a Emilene como a Eneida e Emilene, que Deus as abençoe ricamente. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por essas vidas tão preciosas, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem realizado, das bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Te convido a fechar os seus olhos agora e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, muito obrigado, ó Deus, porque sentimos a Tua mão sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pelo pão, obrigado, ó Deus, pelo Teu sustento, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas e cada família aqui representada. Ó Deus, que cada irmão, cada irmã, cada amigo e amiga tenha a alegria de poder ofertar na Tua casa e também de devolver o dízimo, Senhor, tendo o entendimento de que nada é nosso, tudo é Teu. Ó Pai, aquilo que recebemos é dádiva do Senhor. Pai, muito obrigado também pelos aniversariantes, Senhor. Cada uma dessas vidas que foram citadas aqui, que a Tua mão de poder e graça esteja sobre cada uma destas vidas. Obrigado por tudo, em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Louvemos ao nosso Deus com o ministério de louvor da nossa igreja. Boa noite, igreja! É com grande alegria que nós estamos aqui juntos mais uma vez para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Num culto tão especial quanto esse, que é o culto da família. Quantos motivos nós temos para agradecer ao Senhor, Ebenezer, até aqui Ele tem nos ajudado. E com os corações cheios de gratidão, eu te convido a louvar juntamente conosco essa canção. Vamos tributar a glória devida a Yehowa, ao nosso Jeová. Amém? Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo.
Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor. Digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim és Tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso, santo somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso, santo somente o Seu nome é. Te adoramos essa noite, Senhor, e reconhecemos a Tua grandeza. Reconhecemos, ó Deus, que só Tu és Deus. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Diga quem Ele é. És Tu, meu Senhor. Santo, santo é o Senhor.
Ministério de Famílias da nossa igreja trabalha nesse ano no tema, como vocês já ouviram aqui, Samira e Felipe apresentando a vocês, famílias que influenciam a sociedade. E essa proposta, né, é fazer o uso dos 10 mandamentos de Êxodo 20 para nortear esse tema. Dessa forma, eu quero convidar você a acompanhar comigo o texto de Êxodo capítulo 20, versos 3 a 6. Olha o que nos diz o texto da palavra de Deus. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o tema proposto, né? Famílias que influenciam a sociedade, adoram a um só Deus. Oremos, Pai. Obrigado pela Tua palavra lida nesse instante, Senhor. Obrigado por cada família que participa agora conosco aqui desse culto da família, no mês da família, e que esta proposta, ó Deus, ela venha mexer fundo em cada coração. Usa o teu servo, ó Deus, como instrumento em tuas mãos nesse instante para a ministração desta palavra. Obrigado por tudo, ó Deus, obrigado por cada família. Em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Quando nós pensamos nesses mandamentos, essa aliança do Sinai, ela vai se encontrar desde o capítulo 19 de Êxodo e se estende até o capítulo 24. Muitas pessoas se prendem só no capítulo 20, mas é muito importante entender que essa aliança de Deus com o seu povo vai do capítulo 19 de Êxodo até o 24. E Deus, então, ele apresenta para o povo, através de Moisés, os seus feitos. E como havia libertado o povo de Israel da escravidão do Egito. E Deus faz questão de frisar, de ressaltar essa sua intervenção. E quando ele fala disso, né, ele está falando justamente então, a partir de então, Deus fala, olha, eu estou aqui firmando com vocês uma aliança condicional. Se eles andassem em obediência, se tornariam uma nação estabelecida na terra a qual Deus estava prometendo a eles. Mas se eles desobedecessem, seriam desterrados. É o que nós olhamos aqui nesta palavra, nesse versículo último que lemos. Então, ele inicia estabelecendo algo que às vezes muita gente não entende muito, mas fazia muito sentido, levando em conta o contexto idólatra deste povo. Quando nós retornamos à libertação do Egito, é muito importante que entendamos isso, que fique em nossa mente o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, ou de Israel, quando, né, eles tinham aquele momento com Deus, mas precisamos entender que eles ficaram um grande período ali no Egito. E nós vamos olhar, né, e aqui para a gente poder entender, o Egito com o seu panteão de deuses, né, dos seus sagrados, ao qual eles tinham isso na sua cultura fortemente, e que de alguma forma os israelitas foram impregnados com essa cultura. E quando nós retornamos à libertação do Egito, vemos as pragas. Eu já falei algumas vezes sobre essa temática. Elas foram um processo pedagógico relacionado ao que nós estamos abordando aqui. Pois cada praga representava uma divindade egípcia.
E esse povo, ele estava, como diz aqui, afetado por uma cultura idólatra. É muito interessante, se vocês não se lembram, no capítulo 3 de Êxodo, verso 13, quando Moisés, ele então é colocado diante do Senhor, Moisés vai dizer uma coisa ali para o Senhor muito interessante: Senhor, me dá um nome. Porque que ele insiste com Deus? Deus fala: Moisés, eu sou. Eu sou. É como se Deus estivesse falando: Moisés, eu sou o único Deus. O que você está insistindo em querer dizer? Quando te perguntarem quem Deus é, ele fala: eu sou o único Deus, é o Deus que é. E pronto, e acabou. Porque na mente de Moisés, principalmente ele que foi criado no palácio, né, ele fala que é uma porção de divindades, né? E o senhor o quê? O senhor tem alguma coisa de Deus? É de quê? Deus fala: eu sou Deus, o Deus único. Não existe outros deuses, Moisés. É isso que você precisa passar para eles. Então, quando nós pensamos nessas pragas, que foi a libertação, até quando a última delas era a morte do primogênito, que era de fato como se o Deus de Israel estivesse então vencendo o último deles, que era o Deus Sol, o Deus Ra, e era a encarnação de Deus Ra no primogênito, daquele que era a incorporação de Deus Ra na terra, que era Faraó. E o primogênito sendo morto era o golpe fatal, né, para que eles pudessem ter esse entendimento. Então, essas pragas tornam-se uma analogia dessa vitória de Javé, o Deus de Israel, sobre cada entidade da mitologia egípcia. Está claro para você? Clareou para vocês esse entendimento? Então, voltando o texto em tela, quando estabelece o pacto com o povo, Deus vai deixar uma coisa clara para eles ali: só eu sou o Deus único, o Deus verdadeiro, não há nenhum outro. Então, quando ele diz assim: vocês não vão ter outros deuses diante de vocês, porque só existe um, diante de mim vocês não vão procurar mais ninguém, porque eu sou único. Vocês precisam entender: o que tem por aí é tudo falso, é tudo fake news, né? É fake, é o Deus fake, não existe. O que vocês ouvem falar por aí são deuses que foram criações dos homens. Ele vai dizer: são obras das mãos dos homens. Mas o que eu estou mostrando para vocês aqui é um Deus que vocês precisam servir de verdade. Era como se Deus dissesse: vocês têm a missão de mostrar às pessoas, de mostrar às outras nações, de mostrar aos outros povos que são o povo do único e do Deus único, todo-poderoso. Se não acreditarem nisso, como os outros povos crerão? Vocês precisam influenciar com a sua devoção e com o seu temor. E nesse verso 3, Deus ressalta, né, um monoteísmo, ou seja, só há um único Deus. Mas por outro lado, queridos, não basta acreditar na existência de um só Deus. E aqui para mim é a coisa importante que precisamos ressaltar. Esse Deus único precisa ser reconhecido, tá? Ok, que é Deus único, mas precisa ser obedecido como autoridade moral de todos os atos humanos. Por isso eu quero voltar um pouquinho lá atrás na história, para a gente entender um pouco o que a gente está querendo passar para vocês aqui. Usando como ilustração, retornaremos aos capítulos iniciais do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Quando eu estudava esse texto aqui de Êxodo 20, para falar hoje nesse culto da família, né, veio ao meu coração que Deus estabelecera uma linda relação com a geração de Sete. Gente, eu fico impressionado com essa relação com a geração de Sete. O verso 26 do capítulo 4 de Gênesis, ele diz o seguinte, acompanhem comigo. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Olha que coisa linda, que coisa extraordinária. Através dessa geração de Sete, eles, né, e quem deu o nome Enos, né, o seu filho Enos,
começou a desenvolver um culto a Deus, um momento de adoração, de buscar a intimidade com Deus. E ainda nessa geração de adoradores de Deus, da descendência de Sete, nós vamos ver no verso 24 do capítulo 5 de Gênesis o seguinte, olha, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Gente, pensa comigo, ele tinha uma comunhão tão extraordinária, tão profunda com Deus, que Deus falou, eu não posso deixar esse homem, eu tenho que levar ele, eu vou trazer ele para mim. Então olha como era esse povo, olha como era essa geração, essa família de Sete, eram filhos de Deus, tementes, fiéis. E quando Deus estabelece essa aliança agora com Israel, nos 10 mandamentos, era evidente que a prioridade aqui ultrapassava a ideia apenas de ter um único Deus, mas envolvia a questão de adoração e de serviços espirituais. O Deus único merece toda honra, toda glória, toda adoração. E nessa genealogia de Sete, e como eu usei como exemplo, que era essa intimidade, que era essa comunhão que Deus tinha com a geração de Sete, que ele então deseja que acontecesse com o próprio povo de Israel, e por isso estabelece essas leis. Os filhos de Deus aqui desenvolveram essa relação de honra, de adoração, de reconhecimento de quem é Deus. Mas é aqui que eu quero refletir. Essa geração de Sete, ela influenciou ou ela foi influenciada? Nós falamos aqui que uma família que influencia a sociedade, tendo Deus como um único Deus, nesse momento de adoração com Deus. Aí eu paro para pensar, e essa família de Sete, essa geração de Sete, ela influenciou a sua geração ou ela foi influenciada? Vamos ao capítulo 6, verso 1 e 2, olha o que diz esse texto. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Gente, quando a gente para olhar, e eu já falei aqui como era a relação desta geração de Sete com Deus. Como era a sua adoração, entendendo-o como um único Deus e tendo prazer em honrá-lo, em dignificá-lo, em adorá-lo de todo o coração. Mas alguma coisa começa a desandar aqui. A coisa desanda quando os fiéis adoradores de Deus, numa flexibilização de valores de Deus, lembra do que nós ouvimos no vídeo agora há pouco? Ao invés de serem influenciadores, tornam-se influenciados por uma nova proposta de novos valores. Quando se lê sequencialmente o livro de Gênesis, percebe-se a intenção do autor em apresentar duas genealogias completamente diferentes. Como eu já falei aqui, a genealogia do capítulo 4 e a genealogia do capítulo 5. No verso 4 a gente vai ver a genealogia dos filhos de Caim, a sociedade dos filhos dos homens, dos filhos de Caim. No capítulo 5 é aquela que nós falamos agora há pouco, da geração dos filhos de Adão, que não inclui nessa genealogia Caim. É importante isso aqui, como o autor de Gênesis ele quer ressaltar. Ele só inclui Sete, aquele que veio para substituir Abel. E vai chamá-los de os primeiros adoradores de Yahvé. Adoradores do Senhor, como eu acabei de falar agora há pouco. Então, queridos, esses filhos de Deus, eles começam a olhar para as filhas da descendência de Caim, aqueles que haviam abandonado a Deus já há muito tempo, e se unem a essas mulheres, copiam os seus costumes. E eu ressalto aqui, queridos, que os filhos de Deus tinham um casamento monogâmico. A gente olha na linhagem deles e a gente não vê o que a gente vê na linhagem de Caim, aonde a gente vê claramente que a poligamia começou com a geração de Caim. Se você olhar o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver isso. Não era só uma mulher
eram várias mulheres. E eles não casavam apenas com uma mulher, mas quantas mulheres lhes agradassem, como diz o texto que lemos aqui também no Gênesis 6. E nessa mistura, notamos o começo da perda de valores dos filhos de Sete, aqueles da geração de adoradores. Ao olharmos para o capítulo 4, notamos que os valores eram diferenciados dessa geração de Caim, dos filhos dos homens. É um mundo focado na lei do mais forte. Quem vencia aquele que tinha braço, eu matei. Onde alguém fizer alguma coisa contra mim, aqueles que fizeram vão ser vingados. É a vingança, é a ira, é aquele negócio onde fizer uma gota do meu sangue, ele vai ter uma poça. E comigo é assim, é na base da violência, é na lei do mais forte. Era no avanço tecnológico, nas grandes conglomerações, os conglomerados humanos, as construções, esse fez isso, aquele fez aquilo, e era sempre naquilo, no que eu falo sempre, eu gosto de ressaltar, que eu já falei sobre isso várias vezes, na busca do PPP, da posse, do prazer e do poder. É o PPP, posse, prazer e poder. E com o crescimento da população, esses mundos começaram a se aproximar tão intensamente que se misturaram em uma amálgama desses dois mundos, então é criado. E aí começam a surgir famílias que não conservam mais os valores da fé e da comunhão com Deus. Aquela geração de adoradores passa a ficar para trás na história e pouco a pouco os valores foram misturados e prevaleceu a sociedade de Caim. Queridos, será que vocês conseguem entender a gravidade disso? Será que isso aqui é claro o suficiente para vocês a olhar o que nós estamos falando aqui como a temática de famílias que influenciam a sociedade? Ou será que é a sociedade que tem influenciado as famílias? Porque no caso é esse. Os casamentos não seguiam mais aquele modelo monogâmico do Éden. Não havia mais uma interação profunda entre um homem e uma mulher. O sentido da família começou a ser alterado. Eram marcados pela aparência, pelo desfrute ou mesmo pelo despotismo de se construir um harém. Uma sexualidade desenfreada. Começaram a distorcer algo lindo que Deus havia criado no casamento, que é o sexo, que eu falo sempre, que é algo maravilhoso para o casamento, levando agora para uma sensualidade que desemboca na poligamia e que na verdade foi a busca por um prazer promíscuo e de repente uma sociedade pervertida. Ao estudar a história, queridos, descobrimos que um dos recursos mais bem-sucedidos de Satanás para destruir a capacidade do povo de Deus de fazer diferença nessa terra é a condescendência. Quando começa a se abrir mão de valores, quando começa a achar que não é bem assim que a palavra de Deus está querendo dizer, que não é bem assim. Se Satanás ele conseguir iludir o povo de Deus para que este abandone a sua posição privilegiada de separação do pecado, de comunhão com Deus, e se ele conseguir corromper este povo de Deus e levá-lo ao pecado, então Deus mesmo julga este povo. Foi o que Deus frisou aqui nesta aliança sinaítica. Quando nós olhamos aqui no Decálogo, nos 10 mandamentos, esta aliança fecha uma lista de bênçãos, mas também com maldições sobre aquele que quebra esta aliança. Por uma questão clara que se chama justiça de Deus. Então, quando nós falamos sobre essa questão, queridos, flexibilizar os valores do reino de Deus, afeta a nossa vida, afeta as nossas relações e afeta a sua família.
Tem muita gente quebrada. Eu, como pastor, tenho acompanhado e tenho visto tanta gente machucada, tanta gente arrebentada, porque não consegue entender que todas as vezes que se flexibilizam os princípios, os valores de Deus na vida, sabe o que acontece, queridos? Acontece um sincretismo, acontece uma mistura, pois tudo que é certo ou errado começa a parecer mais ou menos certo ou mais ou menos errado. Perde-se a dimensão, perde-se o rumo, perde-se o caminho, e então a pessoa para de lutar contra o diabo e contra ele mesmo, e passa a lutar contra Deus. Ainda nessa triste experiência de uma família de adoradores, que ao invés de influenciar toda uma sociedade, acabou por ser influenciada por esses distorcidos valores. É justamente o que nós assistimos no vídeo do Ministério Oicos. Adorar outros deuses. É tirar Deus daquele lugar, né, que nós falamos, fazer a vontade de Deus. Eu não quero mais fazer a tua vontade. E a gente mete a mão em Deus e tira ele dali, daquele lugar, do primeiro lugar da nossa vida, e a gente passa a priorizar outras coisas. Queridos, guarde no seu coração. Um povo que perde os seus valores constrói referenciais de vida que os levam a perderem-se ainda mais. Olha o que diz o verso 4 aí, desse texto de Gênesis 6. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. E eles foram os heróis do passado, homens famosos. Algumas Bíblias traduzem aqui o termo Nefilim por gigante. E isso dá, como diz o povo, né, um pripocó, uma confusão sobre esse tema. Né? Até muitos comentaristas que falam sobre esses nefilins como anjos, né, de Deus, e que então tendo suas relações sexuais com as mulheres que eram muito bonitas, né, e elas então daí surgiram esses gigantes. Eu já falei aqui sobre isso, né, o meu pensamento em relação a isso, é claro, já estudei várias vezes esse texto, já vi cada uma dessas interpretações. Mas eu entendo que foi por causa da tradução da Septuaginta, e muitos comentaristas falam isso, que é justamente aquela tradução do hebraico para o grego. Então foi a primeira tradução do Antigo Testamento, né, do hebraico para o grego, é a Septuaginta. Alguns autores trabalham com uma opção para a tradução desse termo, né, e aí eles vão colocar gigantes. Mas Nefilim, né, ao pé da letra, significa caídos. E é isso que significa esse termo. E a Bíblia está dizendo aqui o seguinte: estes caídos, estes que tinham se misturado, né, e tinham perdido a sua identidade e caíram da fé, esses caídos que se afastaram dos valores de Deus, que abraçaram os valores da violência e da subjugação do mais fraco, lembra que nós falamos do poder, da posse, poder e prazer, foram os que se tornaram os heróis daquela geração. Olha só, queridos, que coisa! E eles eram homens, alguns entendem que eram terríveis, eram homens poderosos, o texto bíblico fala sobre isso. Eles se subjugavam sobre os outros, eram violentos, eles ganhavam na força, eles matavam, eles faziam derramar sangue, eles se colocavam sobre o outro na violência. E eram considerados os heróis por todos, até por aqueles, ou seja, eles mesmos eram da linhagem dos adoradores de Deus. A filosofia do mundo daquele tempo de Caim, que começou a se misturar com um povo de Adão e de Sete, era que prevalecia a lei do mais forte, do mais importante, do mais poderoso. Para eles, o mais importante é aquele que mostra a sua força. Aqui, algo completamente diferente daquilo que Deus havia ensinado para eles.
para eles alcançarem os seus objetivos, atropelando tudo que estava pela frente, sem escrúpulos, era o que importava. E o que a Bíblia está dizendo aqui, queridos, é que quando o mundo começa a trocar, né? Ou seja, ele começa a tirar Deus do seu lugar e o colocar em evidência o caído. Quando o mundo começa a torcer pelo caído, a aplaudir o caído, a tentar imitar o jeitão do caído, então toma cuidado. Porque o mundo está influenciando, a sociedade está influenciando a família cristã. Perdeu-se o sentido de quem pode ser o modelo de nossa vida. As pessoas perdem os parâmetros de certo e errado, de bem e de mal, e os desígnios do coração humano passam a ser todos eles maus. Será que está claro isso aqui para vocês? Satanás, ele de um jeito muito sutil, ele tem invertido os valores da nossa vida, queridos. Sabe qual é a estratégia que ele usa hoje para inverter os valores da nossa vida? Ele vai usar a mídia. Quantas vezes você está assistindo um filme, ou você está assistindo um seriado, ou está assistindo uma novela, e não se viu torcendo por uma coisa que está equivocada, que está fora dos padrões e valores do reino de Deus? Fala a verdade, não é assim. Como ela trabalha para mostrar diferente, não, que no mal não é tão mal assim. É mais ou menos, né, a pessoa ali é mais ou menos errada, não é tão errada assim. E aí a gente fica torcendo por aquela pessoa, né? Sabe, a vida é mais ou menos assim, todo mundo é um pouco mal, sabe? Todo mundo é um pouco bom, todo mundo tem o seu defeito, e a gente vai se misturando, e tudo vai se ajustando. Queridos, quando a gente não tem parâmetros para a nossa vida, a gente está perdido. Você está perdido. E o pior, a gente vai influenciar a próxima geração que vai ser mais perdida que a gente ainda. Eu lembro-me de Cazuza quando dizia, né, meus heróis morreram de overdose. A Bíblia diz que os heróis daqueles tempos se tornaram os caídos. E aí, sabe o que aconteceu, querido? É só olhar para o verso 5, foi justamente isso que Deus viu. Olha o que diz o texto, Yahvé viu que a maldade do homem era grande sobre a terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Porque, queridos, nessa mistura não sobra nada, a gente perde. E a grande pergunta que fica é: quem são os seus heróis? Quais são os heróis dos seus filhos? Quais são os heróis dos seus netos? Quem são os seus modelos? Quem são as pessoas que estão procurando imitar, que é referência hoje, que dita a moda, que ditam as regras, os valores? Porque se você identifica quem são os seus heróis, isso pode te ajudar a descobrir os desígnios do seu coração, porque às vezes você não enxerga você mesmo. Não terás outros deuses diante de mim. Quando os nossos heróis são meras expressões da humanidade caída, estamos em perigo. E pior ainda, se eles passarem a ser venerados como os deuses do nosso tempo, ou tomarem, né, esse lugar de Deus em nossa vida. Pior ainda, qualquer um que tome o lugar de Deus em nossa vida, mesmo que tenha expressão de um santo, é uma desgraça para nós, pois impedirá experimentar a verdadeira comunhão com Deus. Às vezes eu falo com algumas pessoas, tem gente que pensa que pastor é Deus. Ah, pastor, se eu não tivesse aqui, né? Não, eu sou humano, sou homem. Quantas pessoas fazem isso? Pega um líder religioso, aquele pastor, ele venera, ele adora aquele pastor como um homem que tem a verdade última. Ele pode pregar até fora da Bíblia, porque, não, ele está com a razão. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Como eu tenho visto hoje, queridos, a humanidade em busca de heróis, ao invés de buscar ao Senhor. Deus é o nosso verdadeiro herói. Nos livrou da morte eterna. E
pior de que tudo isso é que eu vejo pseudo-filhos de Deus buscando referências que estão completamente fora dos padrões dos filhos de Deus. São os caídos que são as suas referências. São os filhos de Caim que são as suas referências, e mesmo assim venerados por esses que se dizem filhos de Deus. Pais, aqui vem uma palavra para você, papai e mamãe. Aqui é uma palavra para você, vovô e vovó. Que tipo de referência tem sido para os seus filhos, para os seus netos? E por que vocês têm deixado outros deuses entrarem na vida dos seus filhos? Assumam o sacerdócio da sua casa. A sua família precisa ser influência para a sociedade, e para isso tendo apenas um só Deus. O que Deus deseja de nós, queridos, é que sejamos famílias que influenciam a sociedade. E com toda certeza, para que isso aconteça, precisam adorar um só Deus. Feche os seus olhos. Eu quero que você reflita comigo nesse instante. Coloque diante de Deus o seu coração. Senhor, eu sei que muitas vezes eu acabo baixando guarda, muitas vezes eu deixo, Senhor, de assumir o meu papel dentro de casa, de cuidador, de orientador, de orientadora. Ó Deus, infelizmente, eu tenho observado essa realidade que foi o Senhor falou aos nossos corações nesta noite, mas hoje eu assumo um compromisso contigo. Senhor, eu quero ser, ó Pai, um lar que influencia a sociedade. E para isso, tendo o Senhor como o único Deus desta casa, eu consagro a minha família, eu consagro a minha casa nas tuas mãos. E eu quero ser, ó Pai, uma vida, uma família que faça a diferença na sociedade, através do amor, através das boas obras, através da demonstração da tua palavra, da tua verdade, na defesa dos teus valores. Toma a nossa vida nas tuas mãos, Pai. Cobre-nos com a tua graça. Ó Deus, eu entrego cada uma dessas famílias diante de ti. E se há alguma casa, Senhor, se há alguma família que tiraram o Senhor do lugar principal, que hoje, esta noite, seja a noite em que eles trarão o Senhor de volta e dizer: aqui é o teu lugar, Senhor, nós queremos tê-lo como nosso único Deus. Se alguém que ainda não colocou o Senhor, que possa entender em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, e entregar as suas vidas nas mãos do Senhor e dizer: está aqui, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Ó Pai, cuida de cada família, cobre com a tua graça e continua falando em cada coração. Em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto, né? Que pena, nós vamos ter aí alguns anúncios, né, que vão ser aqui apresentados, algumas dinâmicas a serem apresentadas pelo Felipe e pela Samira, então estejam atentos aí. Como foi bom ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações, através da sua palavra, através dos louvores, através do testemunho. Agora nós vamos falar um pouquinho da atividade proposta para esta semana. Como falamos anteriormente, todas as semanas o Ministério da Família estará propondo uma atividade para você fazer com a sua família, né? Separar aquele tempinho para ficar junto, para bater um papo, um tempinho especial para você e para sua família. Dessa semana, a proposta é você fazer um cinema em família. Você vai escolher um dia, o melhor horário, aquele horário que já está todo mundo em casa, né? Todo mundo já desacelerou. Sentar junto com a sua família, escolhe um filme bem legal e pode deixar que a pipoca e o refrigerante é por conta do ministério. É verdade, mas veja bem, apenas os 50 primeiros que se manifestarem vão poder estar recebendo o seu kit com o seu baldinho, com sua pipoca e com o seu guaraná. Veja bem, apenas os 50 primeiros que se manifestarem. E como vocês vão poder se manifestar? Através do link que estará aparecendo nesse momento em nosso chat. Não deixe de preencher a sua ficha aí, dizendo que você quer o nosso brinde, entendeu? E além disso, no link tem a opção para você escolher se você vai querer receber o presente do Dia das Mães,
ou dá para sua mãe, ou dá para sua esposa, né? Semana que vem é o Dia das Mães, então a gente não podia deixar passar em branco. É verdade. Responde aí no link, diz que se você vai querer, né, receber o nossa lembrancinha do Dia das Mães, e a gente vai estar dando todas as informações de como que vai ser essa retirada, o dia, o horário certinho. É isso mesmo. As mamães podem preencher, os papais podem preencher, pedindo o brinde para as mamães, para as esposas que são mamães, que têm filhos pequenos. Então, os filhos podem preencher. Qualquer um que quiser receber esse brinde, lembrando que apenas os 50 primeiros. É só acessar esse formulário e preencher. Ah, e tem mais uma coisa que nós não poderíamos esquecer. Todas as famílias que postarem no Instagram e marcarem a nossa igreja, marcarem o Instagram da nossa igreja, ou que postarem no WhatsApp da nossa igreja, esse momento dessa atividade em família, você vai estar concorrendo a um brinde no final da semana. Então não deixe de participar. E no final do mês nós estaremos, além do brinde, né, que você já vai ganhar só por participar dessa atividade, ainda tem esse sorteio no final da semana para todas as famílias que participaram. E no final do mês estaremos fazendo um outro sorteio para aquelas famílias que participaram de todas as atividades. Todas as semanas, aquelas famílias que participaram, junto com o nosso ministério, estarão concorrendo a um presente bem legal que a gente vai falar lá na frente. Eu tenho certeza que você não vai ficar de fora, que Deus abençoe sua família e que esse mês possa ser um mês impactante e um mês que possa trazer frutos para a sua família. Uma semana abençoada para vocês, para sua família. Que bênção, né? Então, ó, fica ligado, viu? Quero ver cada família aí atuante, cada família participando dessas atividades. Vamos orar? Feche os seus olhos. Falemos com Deus. Se você quer apresentar algo diante do Senhor, levante a sua mão onde você está. Pai querido, obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado por este culto apresentado diante do teu trono de graça. Toma, ó Deus, cada vida aqui em tuas mãos, cada família. Que a tua palavra tenha feito, ó Pai, sentido em cada coração. Ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja aí, ó Deus, trabalhando em cada vida. Muito obrigado por tudo. Agora toma cada um que está com sua mão erguida, cada pedido apresentado diante de ti. Ó Deus, atende o clamor dos teus servos. Obrigado, ó Pai, por esta semana e abençoa-nos nessa semana que está por vir. Em Cristo é que oramos hoje e para todo sempre. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça redentora e remidora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a unção e as santas consolações do Espírito Santo esteja sobre cada vida aqui reunida neste culto, nesse momento, e com todo o seu povo espalhado por esta terra, hoje e para todo sempre. Amém. Boa noite, igreja. Eu sou o Moisés. Eu sou a Giane e essa é a Pérola. Somos a família IBCB. Fiquem firmes, vai passar. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Eu sou o Valmir da Ana Cláudia. E eu sou a Ana Cláudia do Valmir. Somos família IBCB. Fiquem firmes, vai passar. Boa noite, igreja. Meu nome é Eduardo. O meu é Iris. Caio. E o meu é Carol. E o meu é Coragem. Somos família IBCB. Fiquem firmes, vai passar. Boa noite, igreja. Meu nome é Moisés. Meu nome é Vanessa. Meu nome é Bruno. Esse aqui é o Dieguinho. Somos família IBCB. Fiquem firmes, vai passar. Opi!